Os irmãos pegaram Marcos 11, capítulo 11, versículo 12, 13, 14, 20 em diante. Amém? Nessa versão diz assim: no dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou de perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse a figueira: que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Versículo de número 20. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os seus discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu: tenha fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levanta-se e jogue-se no mar. E se não duvidar do seu coração, mas credes que vai acontecer o que disse, então isso será feito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queremos falar um pouco, irmãos, sobre a fé, o princípio da fé, o poder da palavra falada por meio da fé. Eu creio que todos nós que já lemos a Bíblia, já lemos essa passagem, onde Jesus passou, teve fome. Eu quero que os irmãos entendam isso, que não é apenas... esse texto não é só levado à fome comum, à fome física, não. Né? Você pode ter fome de justiça e não achar naquilo que deveria ser o seu suprimento. O texto diz que Jesus tinha fome, viu uma figueira cheia de folhas, chegou lá, olhou, não tinha fruto, só tinha folha, só tinha aparência, não tinha fruto. Ele disse que ninguém mais coma fruto, figo, de ti. Os discípulos ouviram e ele foi embora. No versículo 20 em diante diz que quando eles voltavam, passaram do lado dela e perceberam que essa figueira estava seca, que ela tinha secado desde a raiz. E Pedro fez um comentário, disse: Senhor, a figueira que o Senhor falou com ela ontem, ela morreu, está seca. E o Senhor respondeu e disse a ele: tenha fé em Deus. Pastor, mas quem está em evidência agora é o Espírito Santo, entende? Jesus concluiu essa obra e trouxe o Espírito Santo, mas aqui ele estava falando de algo muito mais profundo. Se você não crê em Deus, não crê que ele enviou o Filho. Se você não crê em Deus, não crê que o Filho permitiu que o Espírito Santo viesse. Quer dizer, se você não crê em Deus como princípio, nada que você falar no meio espiritual vai acontecer. Eu creio que Deus enviou o seu Filho amado, né? E que veio ao mundo, morreu para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E quando ele ressurgiu, foi e permitiu a descida do Espírito Santo. Então é uma ligação completa. Mas ele disse: se você tiver fé em Deus, tudo que você orar, crer e não duvidar no seu coração, o que você falou será feito. Amém, irmãos? Amém. Será que os irmãos entenderam? Quantas pessoas já têm orado e pedido? Mas aí fala assim: eu orei, estou buscando, estou esperando em Deus. Jesus falou que aqui está tudo errado se você fazer assim. Fé não tem nada a ver com esperança. Fé é o firme fundamento do que você tem, é o testamento das coisas que você tem. Entende? Outros dizem assim: eu estou buscando em Deus. Eu estou buscando em Deus. Ele diz aqui:
Você pediu algo a Deus, você tem fé em Deus, naquilo que Ele fez. Não é orar a Deus. Você tem fé que Deus enviou o seu Filho amado e que o Filho amado dele enviou o Espírito Santo e agora está operando através de você, pronto para agir, segundo a palavra de Deus colocou na sua boca? Se você crê em Deus, a palavra que você falou, e não duvidar na palavra que você falou, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, e você crê, tudo o que você falou será feito. Mudou muita coisa, irmão? Quantos de nós temos pedido e não temos recebido? Às vezes a pessoa fala, né, como eu estava falando para o irmão João hoje, entende? O que Deus prometeu para o irmão? Foi um emprego novo? Não. Ele disse, olha, eu estou abrindo uma porta para você. Preste bem atenção. Logo que pensamos, o nosso coração pensa nas coisas materiais. E já vamos para as coisas materiais, né? Logo veio à mente dele que era uma oportunidade melhor de emprego, né? Uma porta nova e coisa e tal. Aí depois o Senhor esclareceu através da profeta, falando que a porta que ele tinha abrido era a porta da unção. Eu quero que os irmãos entendam como que Deus trabalha. Deus fala assim, eu vou abrir uma porta para você. Nunca pensa que isso é físico. Nunca pensa que isso é físico. Tem resultado físico? Tem. Mas o que o Senhor está te falando não é nada físico. Porque Deus é espírito. E as bênçãos que Ele tem, o movimento que Ele tem é espiritual. Deus não é carnal. Deus disse, olha, estou abrindo a porta da unção. E o que a unção faz? A unção é algo mais poderoso que um ser humano pode receber da parte de Deus. A unção te qualifica, a unção te leva à sabedoria, ao entendimento, à capacidade, à coragem, à valentia. A unção capacita você com os dons. A unção te leva a impor as mãos e as pessoas ser curadas. A unção te leva a falar novas línguas, quer dizer, permitir que teu espírito fale em vez da tua boca e a tua carne falar. A unção do Senhor muda a sentença. A unção do Senhor quebra leis e traz a vontade de Deus. Exemplo, eu quero falar com os irmãos, é uma história muito simples. Os irmãos lembram que Davi era filho de quem? Os irmãos lembram? Não? Davi era filho de Saul? Era filho de Saul? Não, né? Não, né? Não. Mas a lei dizia que o sucessor do rei era um filho. Mas a unção, irmão, não quer nem saber com protocolo, com lei. Não é que não respeita. É que se a lei não estiver funcionando de acordo com a vontade do Senhor, a lei não pode ser superior à palavra do Senhor, à vontade do Senhor, está entendendo? A lei não pode submeter a você a um jugo. A lei não pode, porque tem uma lei, essa lei não pode ser maior do que Deus. Nunca foi assim. O Senhor mandou um profeta lá, lembra? O profeta foi lá na casa de Davi, uma botija cheia de azeite, né? O pai dele nem sabia quantos filhos tinha esquecido até dele, né? Aí o Senhor veio e derramou a unção sobre a cabeça de Davi. Ele era formado, irmão? Estudou em qual escola para ser rei? Em qual? Aprendeu o ofício de lidar, o rei tinha que lidar, julgar, aconselhar, dividir bens, administrar o povo de um reino. Aonde ele foi? De faculdade? Na EMS? O Senhor foi lá e mandou o profeta lá, derramou a unção sobre a cabeça dele, e o profeta sumiu na marva, como se diz hoje. Sumiu. Mas a Bíblia diz que depois que ele recebeu a unção, não importa quem ele era, nunca mais ele foi o mesmo.
Mas você vê que a unção quebra todo o protocolo. A unção, se a lei não está obedecendo à vontade do Senhor, ela quebra a lei. A unção foi lá, e a unção falou: olha, Deus está te levantando como rei sobre o povo de Israel. E ele não era parente de Saul, nem filho. E foi embora. Daí ele passou por muitas coisas, mas com 40 anos que ele recebeu a unção, ele sentou no trono. E foi o melhor rei. Se você crer na unção de Deus na tua vida, tudo pode ser quebrado. Tudo na minha vida que não faz parte do projeto de Deus pode ser quebrado, se você crer na unção. Mas estão pregando por aí não, que você tem que se qualificar, que você tem que ser bonzinho, que você tem que estar no modelinho, você tem que estar assim, na posiçãozinha, assim, que você tem que ser isso, que você tem que ver aquilo, assim, até esquece os atributos de Deus, que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e tem a presciência dentro, né? Entende? Então, as pessoas esquecem disso, que quando o Senhor unge uma cabeça, Ele sabe todo o final. Eu quero te lembrar de outra situação pior do que essa. Você já viu falar de Sansão? Um anjo do Senhor chegou para ele e disse, para os pais de Sansão, e disse assim: ei, o menino que está dentro do ventre, ele, desde o ventre, é cheio do Espírito Santo. Mentiu ou não? Falou a verdade. Sansão, quando nasceu, o que ele queria? Farra, mulherada, comeu o mel do leão, morto no deserto. Tudo que ele não podia fazer, ele queria fazer. E ele caiu aonde, irmão? Ele era cheio do Espírito Santo, até onde ele caiu? Na cama, né? Dormindo na cama dele, foi sozinho, não foi? Dalila convenceu ele a contar o segredo. Aonde ele estava? Dormindo com uma mulher que não era ele. Dele. A unção, irmão, você tem que dar ouvido à unção. Não é porque você tem a unção, ou você tem que crer no que Deus colocou na tua vida para cumprir o plano de Deus através da tua vida. Deus quer cumprir esse plano. Ele tem um projeto, não vai ser de qualquer maneira, não vai ser obrigado, não vai ser, você vai ter que dizer sim. Meios ele tem para você dizer sim, mas você vai ter que dizer sim. Não é porque um nasceu com a unção, não quis fazer a vontade do Senhor e ficou fazendo o trabalho de um burro. O outro não nasceu com a unção, recebeu a unção, e do dia que ele recebeu, nunca mais foi o mesmo, e sentou na cadeira do projeto de Deus, o rei. Você vê? Será que ele era perfeito? A qualificação dele era as atitudes dele? Não era não. A unção te qualifica. Quando você aceita a unção do Senhor, tudo é mudado na tua vida. Não significa que você não vai passar nada. A Bíblia diz que o único ungido de Deus é Jesus. Ele não passou nada. Ele é o único ungido. O ungido de Deus. Lá em Isaías 61 ele diz: porque Deus me ungiu. Em Lucas 4,14 ele voltou a ler a mesma coisa. Ele disse: porque Deus me ungiu. Ungido de Deus. Não passou nada. Não passou nada, irmão. Passou por muitas situações. Mas de que maneira? Quais morreram, não foi, irmão? Arrastando as pernas, caindo no chão. Jesus, todo ferido. Às vezes não dava para falar. Era assim? Tudo que ele passou, passou de cabeça erguida. Ninguém pôde parar. Agora nós estamos no ungido de Deus. Estamos nele. O que isso quer dizer? Nada pode te parar. Creia na unção. Ele disse: crê em Deus. Tudo aquilo que você falar, pedir. Se pedir para que esse monte de problema, esse monte que está na tua frente, se saia da tua frente e lance no mar. Talvez você fale assim: o mar está longe daqui. Não, ele não está falando desse mar. Ele está falando do mar do esquecimento. A Bíblia diz que existe o mar do esquecimento, que Deus perdoa e joga no mar do esquecimento. E desse mar, e ele não se lembra mais. Glória a Deus. Eu quero que você creia na unção de Deus sobre a tua vida. Creia que Deus te chamou. É isso que te faz avançar sobre qualquer situação.
Deus não te chamou porque você é bonzinho. Não. Sabe que Jesus me chamou porque eu sou bonzinho? Não. Deus me viu uma possibilidade de fazer um trabalho através da minha vida. Ele viu que é possível. Ah, mas eu vou desanimar? Não, vou crer nele, porque ele viu que é possível, eu creio nele, sabe? Deus vê que é possível fazer isso através de você, então, monte a tua fé ali, creia naquilo ali, confesse aquilo ali, e viva aquilo. Quando o Senhor me chamou, eu estava em cima da cama, que capacidade, que bondade que eu tinha, o diabo estava me levando, qual a qualificação que ele me achou? Como eu podia levantar dali e dizer assim, o Senhor me chamou porque eu sou bom? Não! Ele disse, eu tenho um projeto na tua vida, você aceita? Te dou uma nova oportunidade. E aqui estamos nós. Deus tem um projeto lindo amanhã na tua vida, porque hoje você já venceu. Qual o teu projeto? Você quer o que Deus quer? Então diga sim, eu quero o projeto de Deus para o amanhã, para o futuro da minha vida. Eu não quero mais viver à mercê daquilo que eu creio, das minhas forças, da minha capacidade. Olha, o meu crer me trouxe até aqui. Talvez você não tenha uma vida abastada do jeito que você sonhou, mas o Senhor, Ele tem bênçãos. Se você crê hoje, você pode dizer, eu sou abençoado. Eu sou abençoado, e não existe uma palavra mais forte do que isso. Entende, irmão? Quando você crê isso de todo o coração e abre a boca e diz, eu sou abençoado, então a maldição nunca é maior do que a bênção. Eu quero que você grave isso. Eu vou falar isso umas 10 vezes. A maldição bate. A ação reversa de bater a unção e voltar se chama maldição. A maldição vem e bate. Se encontrar a unção, ela bate e volta. E é chamada a volta de maldição. Pastor, é assim? Você leu o texto comigo? A unção para a figueira nascer, crescer, foi dada a ela. Mas como ela não serviu ao propósito, ele disse que ninguém coma mais desse fruto de ti. E ela morreu e secou. O que te mantém em pé é a unção. É Deus. Porque se você viver de aparência, o Senhor chega para você, é isso que você quer para essa sua vida? Eu não vou gastar tempo com você. Pastor, tem um texto bíblico? Tem. O meu espírito não vai contender por muito tempo com o ser humano, porque ele tem um tempo finito. Então o Senhor te dá a oportunidade. Não, eu quero a minha vida. Eu quero viver o que eu quero viver. Deus vai embora. Só que naquele dia você não vai para dizer, o Senhor não me deu a oportunidade. A oportunidade chegou. O Senhor chegou à figueira e disse, cadê os frutos? Eu tenho fome. Te dei unção para você me alimentar. Cadê os frutos? Não tem. Não. Que ninguém coma mais figo de ti. E ela secou. Ficaram olhando assim, porque nós temos uma percepção de Deus que Deus é um velhinho bondoso, sentado na cadeira, entende? Com um cajado na mão, cheio de sabedoria e entendimento, tudo que ele é, tudo isso. Mas uma coisa ele não é velho e não está prostrado. Quando você vê Deus no seu alto e sublime trono, não significa que ele está prostrado. Significa que ele é rei sobre todo o poder e autoridade. Não é que ele está prostrado. Entende? O Senhor olhou. Temos essa noção, não. Deus é esse Senhor bondoso, né? Que ajuda todo mundo, né? Entende? Mas não, se não servir o propósito dele, você vai sair do caminho dele. É a verdade. O Senhor diz, não tem fruto? Seca-te, que ninguém coma mais de você. Venha com esperança para comer e você não tem nada para oferecer. Irmão, isso é pesado. Nós somos os trabalhadores. Agora nós somos nós que geramos fruto. Quando o mundo olhar para você, ele vai procurar um fruto. E é bom que você tenha um. Como é que eu faço isso, pastor? Demora para gerar um fruto? Não. Ao amanhecer, você declara que você é um abençoado. Só um abençoado pode abençoar. Só um livre pode libertar. Só quem tem direção pode dar direção para o outro. Só quem é dirigido pelo Espírito Santo pode dirigir outra pessoa. De manhã cedo você levanta, eu sou abençoado. Pai, eu creio na tua palavra, eu sou teu filho, eu sou abençoado. A reunião que eu vou ter hoje, eu sou a sabedoria de Deus.
O Senhor vai comigo. Eu não estou confiando em mim, eu estou confiando no Espírito Santo na minha vida. Entende? O Senhor é a sabedoria. O Senhor é o entendimento. As palavras que eu vou usar sejam palavras neutras, que não ferem ninguém, mas que sejam carregadas de sabedoria e entendimento para mudar toda a história. Na verdade, a Bíblia diz algo que eu ainda não falei na igreja, mas eu vou falar para você hoje e vou deixar você cravar dentro da Bíblia. O Senhor disse que quando você crê no Senhor, quando você chega, a solução chegou. Entende? Estão esperando a irmã Maria Cristina chegar. Aí ela, com a consciência de Deus, ela entra, a solução chegou. Entende? Aí não é ela que vai fazer com a mão dela. Ela confessou que ela tem a unção de mudar a situação. O Espírito Santo dentro dela, quando ela crê, entra como uma mulher que soluciona o problema. O Espírito Santo vem e faz a solução. Não é pela minha mão, entende? Ele disse, impõe a mão e dos seus dedos sairá unção. Não, ele falou, impõe a mão que eu vou curar. Você crê nisso? É difícil, irmão, porque não depende de você, é um trabalho em conjunto, parceria, sociedade com o Espírito Santo. Ele disse, estenda a tua mão. Você crê que eu posso curar? Estenda a sua mão, ei, e unção sairá. Quer dizer, a unção não é minha, é dele. Ele disse, vai trabalhar em conjunto, mas você tem que crer. Eu vou ter uma conversa com o meu cônjuge hoje. Essa conversa vai sair fácil? Não, vai ser boa. É uma questão de crer. Mas eu digo para você, nunca o Senhor tem ensinado isso, e isso é difícil de entender, viu, irmão? Talvez você tenha mais facilidade de entender do que eu. Nunca queira dominar a situação. Senhor, eis-me aqui. Fale por mim. Seja a resposta dessa ocasião. Me direciona. Me dê a estratégia. Deixa o Senhor ser a solução. Não, eu vim aqui para resolver. Já viu, pessoas? Olha para você e diz assim, você está muito devagar, né? Ou diz assim, você parece que você tem sangue de barata. Essa situação já tinha quebrado o pau. Eu já tinha resolvido. De uma maneira ou de outra, é assim. É a raiva falando, né? Não! Não! É melhor que você se cale. Vai para um canto e fique fechado, para que a sua carne não fale. Senhor, eu quero que o Senhor fale. E eu só vou sair daqui quando o Senhor me capacitar para falar. Ei, irmão, é rápido. É rápido. Você não vai ficar 2 dias no quarto, não. É rápido. É rápido. Quando você leva cativo os seus pensamentos, emoções, a obediência de Cristo, Ele fala no lugar das suas emoções. Não tente dominar. Não é à toa que Ele está sob o domínio. Deixa Ele dominar. É melhor para mim e é melhor para você. Tenha fé em Deus. E tudo o que você pedir em nome do Senhor Jesus será feito, se não duvidar. Eu creio que o Senhor já me ouviu, já me respondeu nessa causa. Eu sou livre em nome do Senhor Jesus. Quando acaba, o inimigo quer trazer desânimo, né? Acaba de você vencer algo, aí traz outro pior. Pum, você fala, poxa, mas eu acabei de sair agora. Aí vem desânimo, você fala, não, eu creio no Senhor, eu sou mais do que vencedor. Entende? O que Paulo diz lá em Romanos? Foi, do 31 em diante. Quem pode me separar do amor de Deus? A morte? A espada? A luta? A tribulação? Os anjos? Os principados? A morte? Olha só o que ele abrangeu. Ele diz que estou certo que nenhuma criatura pode me afastar de Deus. Nem o futuro, nem o porvir. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele termina dizendo, sobre todas essas coisas, morte, tribulação, afronta, sobre todas essas coisas, ele afirmando, eu sou mais do que vencedor. Não tem nada que vai vir que eu não vou vencer. Mas isso é um pensamento de fé, chamando eu e você a seguir esse mesmo caminho. As pessoas estão pregando que aceitar Jesus vai vir um tempo de bonança, né? As folhas lá na casa não vão cair, tá entendendo? Sempre verdinha, entende? Não vai precisar varrer o quintal, entende? É uma beleza, entende? Né? Os bichos vêm, né? Os homens andam passeando, né? Coçando a juba do leão, né? Está sendo pregado isso, entende? Então, uma harmonia quando Jesus reinar. Eu tenho que te lembrar de Efésios 6. Estamos em guerra. E a nossa batalha
é espiritual. Contra principado, potestade, ossos espirituais, governadores, dominadores da maldade nas regiões celestiais. Quanto isso, eu não tenho que temer, a palavra disse. Renove a sua armadura. Coloque o capacete da salvação. Põe na tua mente que você é salvo, que você não é das trevas. E as trevas não te pertencem. E ela não tem controle sobre você. Capacete da salvação. Empunhe o escudo da fé. Com ele você pode apagar todos os dados inflamados do inimigo. E tenha a espada, a palavra de Deus. Depois de ter feito isso, fica firme. Firme. Entende? Vou sentar aqui para ver se passa. Não, ele disse, fica firme. Firme confessando. A pessoa fala, não estou firme no Senhor, é o que você está falando, nada. Ora, irmão, ora. Eu já venci isso em nome do Senhor Jesus. O diabo ele não vai sair na mesma hora. Ele vai voltar de novo, entende? As pessoas, né? A minha esposa contando que ela confessou sobre o caroço na perna dela. Ela mandou embora, confessou a palavra do Senhor, o caroço foi embora. Mas ela sentiu que tinha alguma coisa. Então aquilo lá, traz de volta. Aí, entende? Aí quis trazer de volta, ela repreendeu e foi embora. Entende? Fica firme como? Confessando a palavra do Senhor. Eu sou livre. Eu sou abençoado, eu não pertenço às trevas, eu não cedo à vontade da carne, eu sou de Deus. O que o Senhor quer fazer através da minha vida já está feito. Eu sou o verdadeiro instrumento das mãos do Senhor. Aonde eu chegar, a luz do Senhor brilha através da minha vida. Tenho resposta e brilho do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Está terminado em nome do Senhor Jesus.